irmãos, estaremos estudando a lição 10 da Revista dos Adultos, tida a lição Desafio da Janela 1040. No trimestre até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Nesta aula teremos a importante participação do missionário Jaziel Rodrigues, ele que atuou como missionário nessa janela 1040. Foi missionário no Senegal por muitos anos, em seguida foi missionário na Suíça, hoje ele está no Brasil, e ele vai nos relatar uma síntese, algo sobre a sua experiência nessa região. Então teremos um exemplo prático de um missionário que atuou na janela 1040. O textuário diz: "E desta maneira me esforcei para anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre o fundamento alheio." Romanos 15, 20. Então o apóstolo Paulo ele mostra essa preocupação de ir em regiões que ainda não havia sido alcançado pelo Evangelho. É o que a gente vai ver relacionado a essa janela 1040. É uma região mais populosa do mundo, cerca de 2/3 da população mundial se encontram nessa região, e é a região que é menos alcançada pelo Evangelho. Inúmeras nações e etnias que não foram alcançadas. Também é o lugar que tem menos missionários. Cerca de 3% dos missionários do mundo estão nessa região. Então, é um lugar que carece das nossas orações. Veremos também na lição que é uma batalha espiritual. O missionário ali, existem vários desafios e precisamos então fazer a nossa parte, orar, contribuir e fazer missões. E nessa oração que nós peçamos a Deus para enviar mais ceifeiros, para vocacionar mais pessoas para cumprir o ID do Senhor nessa região, que é tão difícil, tão carente. Ela está pronta para receber o Evangelho, falta apenas os missionários, a igreja se dispor então a fazer missão naquele lugar. Glórias a Deus. Aqui em Sergipe, nós fazemos parte da Assembleia de Deus Sergipe, que hoje o presidente da convenção da Semiadese é o pastor Leonardo Soares. Eu resido na cidade de Nossa Senhora da Glória, e o presidente do campo aqui de Nossa Senhora da Glória é o pastor Diego Pereira. Então nós, em Sergipe, temos a Secretaria de Missões, Semiadese, e temos um projeto chamado Missão Reviver. E esse projeto atua nessa região. Por exemplo, daqui a pouco vamos ouvir o missionário Jaziel, que atua no Senegal. E a gente tem também apoiado inúmeros trabalhos ali no Benin, no Togo, no Mali, Burkina Faso, que são países que estão dentro dessa janela. A gente pode ver que, conforme o mapa, que essa região dessa janela, ou seja, a partir do Equador, 10 graus e 40 graus a norte, a gente vê que vai abranger inúmeros países da África, da Ásia, do Oriente Médio, vai ter a China, a Índia, então países extremamente populosos e fechados para o Evangelho. Inúmeros desafios que veremos aqui na lição. Então estaremos introduzindo a lição e na sequência estaremos ouvindo o relato do pastor e missionário Jaziel Rodrigues. A verdade prática diz: a janela 1040 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. Então, cerca de 6.013 etnias, povos não alcançados, e a gente percebe que a maioria está nessa região. Claro que ainda existem outras regiões também com povos não alcançados, como o pastor Jaziel também vai falar no seu relato. A leitura bíblica se encontra em Efésios 6, 10 a 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus,
orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Louvado seja Deus. Os objetivos da nossa lição são conceituar a janela 1040, pontuar os principais desafios da janela 1040 e elencar estratégias para alcançar países da janela 1040. E a introdução diz o seguinte: na lição desta semana, vamos estudar a respeito do maior desafio de evangelização mundial, a janela 1040. À luz do Evangelho 6:10 a 20, percebemos que estamos diante, provavelmente, de uma imensa batalha espiritual, em que agentes do mal escravizam muitas nações que se fecham à mensagem de Cristo. Assim, a janela 1040 nos apresenta dois grandes desafios: o da necessidade humana e o da perseguição contra a igreja. Os países da janela 1040 revelam problemas sociais bem graves, além de serem muito fechados à mensagem do Evangelho. Diante desse quadro, apresentaremos maneiras com que podemos enfrentar esse grande desafio da evangelização mundial. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos passar para o relato do missionário Jaziel Rodrigues. Glórias a Deus. Queridos irmãos e irmãs, eu vos saúdo com a santa e gloriosa paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Jaziel Rodrigues e eu estou enviando esse pequeno vídeo a pedido do nosso evangelista Fernando Rodrigues. Aproveito aqui a oportunidade para dar as minhas saudações ao pastor Edir Pereira, que é o pastor responsável pelo campo da nossa Igreja Assembleia de Deus de Nossa Senhora da Glória. Então, como os irmãos sabem, nesse próximo domingo, dia 3 de dezembro, estaremos estudando na Escola Bíblica Dominical a lição que tem como título O Desafio da Janela 1040. Então, o objetivo desse pequeno vídeo é falar um pouco sobre a minha experiência servindo ao Senhor na janela 10x40. Eu me lembro que eu estava estudando teologia quando eu escutei pela primeira vez esse termo, janela 10x40, né? Então muitas vezes as pessoas perguntam o que é isso, janela 10x40, né? Então, da onde saiu esse termo? A revista, a lição vai dar as explicações, mas eu acho interessante uma pessoa que, segundo o histórico, foi a primeira pessoa que utilizou esse termo, foi o missiólogo americano, naturalizado americano, mas nascido na Argentina, Louis Bush. Então, ele estava entre os fundadores do Joshua Project.net. Se você digita www Joshua, que é Josué, né, em inglês, joshuaproject.net, você vai ver até hoje o site muito bem feito, muito catalogado. É o site que é a base de dados para todas as agências missionárias e igrejas que desejam alcançar os povos não alcançados. Então, o Louis Bush, ele foi aquela pessoa que, nos estudos que ele estava fazendo sobre os povos não alcançados, no final dos anos 80, ele conseguiu, chamou a atenção dele nessa faixa que vai do oeste africano até o leste asiático. Ele viu que tinha uma concentração enorme de povos não alcançados entre o paralelo 10 até o 40. Então você sai o paralelo 0 é a linha do Equador, você sobe 10 graus, aí, né? Depois, acho que 25 ou 30 graus está o Trópico de Capricórnio, um pouquinho mais 40. Então essa região toda ali é uma coisa imaginária, uma janela imaginária, né? Mas a concentração grande também das grandes religiões que se opõem, se eu posso dizer, ao Evangelho de Jesus Cristo, que está o islamismo, o hinduísmo e o budismo. Então, foi feito esse grande levantamento e, a partir daí, as agências missionárias, as igrejas, começaram a colocar uma ênfase para alcançar esses povos. Então, como os irmãos viram aqui, atualmente são 69 países
né? Aqui é a janela atualizada, viu? Eu li os dados hoje no Joshua Project. Então, 6.013 grupos étnicos não alcançados. Então, é um desafio para a igreja no mundo inteiro alcançar. O que é um povo não alcançado? É aqueles que ainda não ouviram nem uma única vez o Evangelho de Jesus Cristo. Então, a importância, né, nós continuarmos evangelizando quem já ouviu, mas não se esquecer daquele que nunca ouviu falar de Jesus. E a minha experiência no Senegal, eu andei em aldeias onde nós chegávamos ali e era a primeira vez que as pessoas ouviam falar de Jesus. Então, a característica de um povo não alcançado é quem nunca ouviu. Então, as barreiras são enormes para ir até eles, tanto a barreira cultural, a barreira linguística, tem que aprender a língua deles, leva tempo também para traduzir a palavra de Deus na língua deles. Então é um grande desafio. Nesse exato momento tem muitos missionários que estão servindo entre eles, mas como Jesus disse, a seara é grande e os obreiros são poucos. Então que oremos para que Deus possa continuar levantando obreiros para fazer a obra do Senhor aqui, ali e além. E esse além inclui a janela 10/40. A minha experiência no Senegal. Na janela 10/40, nós vemos muitos milagres e maravilhas acontecer. Eu posso aqui testemunhar. Nas aldeias onde nós passávamos ali, é como se a multiplicação, os milagres eram algo comum. Nós orávamos para o enfermo, eles eram curados na hora. Lembra do Evangelho de Lucas, quando os 70 voltaram para Jesus alegres, porque diz, olha Jesus, funciona, nós vimos o Senhor curar enfermos, expulsar demônios, o Senhor nos enviou 2 a 2, agora funciona. Então realmente nós vemos isso, é como um avivamento nos países ali onde compõe essa janela 10/40. Também uma igreja nova, mais forte. Já existe em muitos lugares, quando a igreja é implantada, ela cresce de uma maneira rápida e os cristãos dali, mesmo debaixo de perseguição, eles vão anunciar o evangelho. Era um encorajamento para nós. Às vezes, devido a alguma perseguição ali em algumas aldeias, nós ficávamos receosos, mas os próprios cristãos novos convertidos ali do Senegal chegava para nós, não, vamos, ali é a minha aldeia, eu tenho primos ali, eu tenho tios ali, vamos lá, eles estão fechados, mas vão abrir-se para o evangelho. Então continuemos orando para que Deus continue utilizando os missionários que se encontram ali e ainda aqueles que o Senhor vai chamar. E aqui fica essa minha palavra. Quem sabe você que está ouvindo esse vídeo pode ser uma pessoa que Deus está chamando para os povos não alcançados. E aqui eu falo, na minha conclusão, algo muito importante. A lição de hoje fala sobre os povos que estão na janela 10/40, mas nós não podemos esquecer que existem muitos povos não alcançados que não estão na janela 10/40, mas continuam contados entre os povos não alcançados. E, para começar, bem pertinho de nós, aqui no Brasil, na floresta amazônica, existem ainda muitos povos não alcançados. E aqui fica um desafio para nós orarmos mais e refletir sobre missões. Muitos missionários europeus, americanos, gostariam de vir alcançar os povos não alcançados da Amazônia. Mas você sabia que a FUNAI, o governo brasileiro, proibiu a presença de estrangeiros na Amazônia? Está proibido. Na verdade, as leis que foram votadas dizem porque para que não seja roubada a diversidade da Amazônia, a questão das ONGs, então a questão política. Mas, com isso, eles fecharam a porta também para missionários. E quem que vai fazer essa obra? Nós, brasileiros. Então, que Deus possa levantar muitos mais. Nós louvamos ao Senhor pela vida do missionário Gerson, que é enviado pela nossa convenção, pela nossa igreja, entre os povos na Amazônia, mas que Deus possa levantar ainda muito mais. E quem sabe, você, Deus conta com você para os povos não alcançados. Começando aqui no Brasil e quem sabe um dia chegando na janela 10/40. Então continuemos orando
investindo em missões, porque o desejo de Deus é que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aqui pertinho de nós, aqui, ali e além, onde o Senhor nos permitir chegar antes da volta dele. Que Deus abençoe a todos, desejo um final de semana abençoado e que Deus continue agindo para que o evangelho dele possa chegar rapidamente entre os povos não alcançados. Que Deus te abençoe. Aleluia, né, irmãos? Então vimos como é grande, né, o desafio naquela região. Por exemplo, Senegal, onde o pastor Jaziel trabalhou, e uma estatística anterior dizia o seguinte, que lá tem cerca de 11,5 milhões de habitantes, sendo que 92% são muçulmanos, 6% animistas, 2% católicos e 0,1% de evangélicos. A gente percebe que o desafio é grande e a quantidade de muçulmanos, não só no Senegal, mas em toda essa região, né, é grande. Claro que existem aquelas outras nações que, como veremos durante a lição, né, compõem as 3 maiores religiões do mundo, estão ali e são números enormes, né, que a cada dia crescem mais, não por serem religiões proselitistas, ou seja, que evangelizam, mas são religiões que as pessoas nascem ali e são obrigadas a seguir aquelas religiões. Por exemplo, como os islâmicos, famílias numerosas, e nasceu numa família islâmica, raramente, né, vai sair dessa religião. Só com a intervenção de Deus mesmo, para que aquela pessoa possa ser conduzida até Jesus, né? E por isso que carece da ação da igreja de enviar missionários, né? Como vimos, um dos desafios também é a necessidade de missionários naquela região, que só tem 3% dos missionários de todo mundo. E, além do islamismo, né, há também ali o budismo e o hinduísmo. Então, aquela região que tem a Índia, até a China, a demografia, né, é enorme. Dentro dessa região tem as cidades mais populosas do mundo e essas religiões, então, são as que abrangem a maior parte da população. Além dos animistas, né, nos países africanos, mas comparado à estatística do Senegal, né, apenas 6% animista contra 92% islâmico. Então, o primeiro tópico é uma batalha espiritual chamada de Janela 1040. O pastor Jaziel já definiu essa região, já definiu então o que é essa janela, mas o comentarista também nos traz aqui a direção de que é a verdadeira batalha espiritual, né? Então, e como é uma batalha espiritual, Satanás está ali cegando o entendimento dos incrédulos, né? Fechando as portas para o evangelho não entrar, né? Tanto na esfera da religião ou política, e também todas as dificuldades que aquela região passa. Então, com tudo isso, percebemos que é uma verdadeira batalha espiritual. E para vencermos, para lutarmos na batalha espiritual, carecemos das armas espirituais, né? Então, nossas armas não é carnais, não são convencionais, mas, como diz no subtópico 2, devemos usar armas espirituais. Está lá em Efésios, que foi o nosso texto base da lição. Então, em Efésios a gente encontra ali a questão da armadura de Deus. E conforme lemos, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então, como é uma batalha espiritual, carece do missionário, carece da igreja, está revestida de toda a armadura de Deus, orando incessantemente para que Deus derrube todas as barreiras, né, para que o evangelho possa entrar, para que almas possam ser alcançadas. A gente também viu no relato do missionário Jaziel que Deus opera de maneira maravilhosa naquela região, né? Então, os sinais realmente seguem os que creem. Deus manifesta os seus dons na vida dos crentes ali, porque é urgente, né? Deus quer salvar, louvado seja o nome do Senhor. E os sinais seguem os que creem. Enfermos são curados, né? Pessoas são libertas. Aleluia, pelo poder de Deus que opera de forma maravilhosa naquele lugar. Falta missionários, né? Falta então os ceifeiros, né? Oremos para que o Senhor mande mais ceifeiros, pois a seara é grande e já está branca, esperando a colheita. Na armadura de Deus nós lemos que há, né, todos os aparatos necessários para essa batalha. Cinto
da verdade, né? Ser cingido com o cinturão da verdade, ou seja, viver em verdade, na verdade e integridade, né? Para que o inimigo não tenha nada com que acusar, para que possamos ser irrepreensíveis, vivendo, né, o que a palavra de Deus diz, né? Pregando, ensinando e vivendo a verdade. Couraça da justiça, né? Couraça cobrir, então, o tórax, né? Cobre os órgãos, né? E a couraça da justiça para viver na justiça e em justiça, e tendo uma vida justa e reta. Também outro utensílio da armadura, né? Também protegendo, né? Como o cinturão, como a couraça, os calçados, né? O sapato, da prontidão para pregar o Evangelho, né? Estar preparado para pregar o Evangelho e vivendo o Evangelho. Na sequência vem o escudo da fé, que é a confiança plena em Deus para proteção e defesa contra os ataques diversos do inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. Temos o capacete da salvação, certeza e segurança da salvação em Cristo, né? Protegendo então a nossa mente, tendo plena convicção, aleluia, de que fomos já alcançados por Cristo e por isso estamos ali fazendo a vontade de Deus, para que outras almas também conheçam a salvação. E, né, além de todas essas armas de defesa, há uma arma de ataque e defesa, que é a palavra de Deus. Glórias a Deus. A espada do Espírito, a palavra de Deus como forma de vida. Então, essa batalha espiritual, os missionários estão travando e a igreja tem que estar ao seu lado, né, fazendo parte também dessa batalha. Só Deus pode abrir, né, os cadeados, os ferrolhos de ferro e, aleluia, abrir as portas da palavra e o Evangelho alcance, então, almas nessa região, né, uma região sofrida, uma região populosa, uma região que há muitos desafios para a igreja, e a igreja tem que estar se preocupando em orar constantemente e contribuir para que aqueles missionários que estão lá, aleluia, continuem fazendo esta boa obra. O terceiro subtópico vai falar sobre enfrentando a batalha espiritual da janela 1040. Então, esse retângulo, né, ali no mapa representa cerca, né, aqui na lição de 67 nações. Mas como o pastor Jaziel atualizou, né, ele disse que são 69 nações, marcada por extrema pobreza, pelo fechamento total e evangelização, e nessa região está concentrada a maior parte dos povos não alcançados, onde vive quase 4 bilhões de pessoas, 2/3 da população. Glórias a Deus. Então, é um lugar com alta demografia, e com isso, né, quanto mais gente, mais dificuldades, mais problemas, além da religião, da política, que interfere também para que o Evangelho alcance essas vidas. Desse montante, dessa população toda, encontramos as 3 maiores religiões não cristãs do mundo: islamismo, budismo e hinduísmo. O segundo tópico fala sobre os principais desafios da janela 1040, da necessidade humana. Podemos dizer que na região da janela 1040 se encontra uma amostra das maiores necessidades humanas do mundo. Primeiro, as maiores megalópolis, cidades com mais de 1 milhão de habitantes, estão ali. Essa demografia ali nessas cidades, é claro que gera todas as mazelas, né, que uma sociedade moderna enfrenta. Extrema pobreza, falta de saneamento adequado, escassez de água potável, desnutrição, educação e outros problemas de saúde, né, e condições de vida precárias. Além, né, das enfermidades, das pestes e até pandemia que surge ali. E é claro que o efeito é sempre mais devastador. Há também os conflitos políticos, étnicos, religiosos, que são comuns, né, em algumas regiões, resultando em violência, deslocamento forçado e traumas psicológicos, né? Então há também questão desses conflitos que vai gerar refugiados, né? E um problema acaba agravando mais ainda a situação daquela região. Então, além de todo esse problema da necessidade humana, há também o desafio da perseguição. Será também o tema da próxima lição, que vamos tratar sobre a perseguição, né? Missões e a igreja perseguida. Então, como acontecem essas perseguições? Por meio de leis que tiram a liberdade da pregação do Evangelho. Então, não há liberdade religiosa, pelo contrário, né? Muitas das vezes, quando eles veem o Evangelho crescendo, florescendo, eles criam leis, né, para tentar barrar, para tentar perseguir, para tentar barrar, né, o progresso do Evangelho naquela região.
né, juízes, né, todos esses agentes, né, políticos, polícia, muitas das vezes estão contra o cristianismo, né? Se é que cristão já se torna uma pessoa não grata. Então, por meio de prisões, tortura, até morte, para os que insistem em pregar o Evangelho, sendo que uma pessoa pode ser presa simplesmente por portar uma Bíblia. E quanto mais evangelizar, é só a graça de Deus. Então, há toda essa dificuldade. E também a pressão e discriminação social, pressionada por familiares, comunidade e governo, criando um ambiente hostil para todos que decidem seguir a fé cristã. Normalmente, quem, né, aceita Cristo, por exemplo, no local onde o islamismo, né, impera, a pessoa é expulsa até de casa, maltratada, talvez até presa, morta, apedrejada, porque se decidiram, né, por seguir Jesus. Até portar uma Bíblia, como já vimos, pode ser um crime que leva, né, aquele portador à prisão. A gente vê na China também que o Estado, né, controla a igreja, e a igreja que é realmente cristã não está escondida, está debaixo da terra, está fazendo cultos secretos, porque a igreja estatal tem a cruz e ao lado tem o símbolo lá da foice e do martelo, né, simbolizando ali o comunismo. Então é grande a perseguição e os missionários têm toda essa dificuldade de fazer a obra ali. Então é um dos maiores desafios para as missões atuais, né? Ali encontro nações com alto índice de perseguição religiosa. No site do Portas Abertas a gente vê ali o gráfico de perseguições e a gente vê que nessa região se encontram os países mais fechados. E o último tópico da nossa lição fala sobre as estratégias para alcançar os países da janela 1040. O primeiro subtópico fala sobre a oração, né? Orando pela janela 1040. Orando pelos cristãos missionários que enfrentam perseguição nos países da janela 1040, orando por mais igrejas, mantenedoras e obreiros despertados, a se envolver nessa missão, né? Como o pastor Jaziel citou também, né? Quem sabe Deus mova, né, o coração de muitos jovens, muitos que estão, aleluia, aprendendo nesse trimestre sobre missiologia e também arda no coração o desejo de ser um missionário. E orando para Deus dar força, coragem e sabedoria aos missionários, protegendo-os e capacitando nesta árdua missão. Orando para que mais pessoas sejam inspiradas a se dedicar, e louvado seja o nome do Senhor, e orar pelos povos desta região, né, que carece, né, de toda essa necessidade que eles passam, como vimos, e principalmente do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo subtópico trata da evangelização por meio de ação social. Então, mais uma estratégia. A ação social permite que os missionários demonstrem o amor de Cristo de maneira tangível e prática, atendendo às reais necessidades da comunidade, construindo um relacionamento baseado no serviço e na compaixão. Isso pode ser feito da seguinte forma: o missionário pode oferecer ajuda em diversas áreas, tais como educação, saúde, alimentação, habitação, sustento. Essas ações não apenas suprem necessidades materiais e físicas, mas também criam oportunidade para compartilhar a mensagem do Evangelho de forma contextualizada e relevante para a vida das pessoas. Temos um exemplo do missionário Josinaldo, que atua ali no Togo, em Benin, em Burkina Faso, e ele faz uma obra tremenda ali, né? Então existem inúmeros projetos que ele atua, por exemplo, o projeto de plantar árvores frutíferas, né, que tem gerado frutos, né, literalmente e metaforicamente. Também projeto de atender as viúvas, né, dar o ofício ali de costurar, fazer padarias, até cavar poço artesiano. Então tudo isso, além de ser uma obra social, além de suprir a necessidade material, física ali das pessoas, financeira, é uma porta para pregar o Evangelho, né? E Deus tem agido de maneira tremenda na vida daquele homem também. E por último, a ação médica missionária. A missão médica missionária traz à humanidade um Evangelho apresentado de forma prática, né? Então a gente estudou sobre os fazedores de tenda, os missionários fazedores de tenda, que muitas vezes não podem entrar para exercer o ofício de missionário, né? Não tem o visto autorizado para entrar em muitas nações. Mas como médico, como profissional, a gente viu que ele tem acesso. Então a sua profissão, além dele ser o fazedor de tenda, ou seja, ele se manter, ele tem acesso a fazer missões, né? Um missionário com outro tipo de chamada. Glórias a Deus. E o médico tem essa capacidade.
E a gente vê aqui, o comentarista da lição cita, né, algumas organizações no Brasil, inclusive, que preparam médicos para enviar missionários. Há projeto de enviar, né, nos próximos anos, cerca de 500 médicos, né, estão estudando, se formando e também se preparando para a obra missionária. Uma dessas instituições são os médicos com a missão, né? A instituição é a OGC, preparando médicos então para enviar ali para o campo missionário. Certamente, né, terão mais acesso, né, e estarão tanto agindo de forma, né, humanitária, como também, aleluia, buscando almas para o reino de Deus. Então, essa ação médica missionária trata-se de profissionais de saúde que possuem vocação missionária e conciliam sua profissão com o campo missionário. Essas profissões na área da saúde abrem portas que estão fechadas no contexto de muitos povos ainda não alcançados, até mesmo na janela das 40. Como nós temos também a missionária Ingrid, com Timor-Leste, que não faz parte dessa janela, mas também está atuando numa nação pouco alcançada ali pelo Evangelho. E algumas vezes ela atua em outras nações quando há alguma catástrofe, né, algum terremoto, e ela também vai ali socorrer e ajudar. Então a profissão dela permite com que ela haja de forma humanitária, né, supra ali a carência que aquelas vidas estão precisando, né, da assistência médica, e também a missão, né, vai no coração, né, e como uma prática para que possa, aleluia, aquela porta aberta servir para anunciar a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a presença desses profissionais pode não apenas tratar das doenças, mas também fornecer educação sobre higiene, prevenção de doença e prevenção da saúde. E a estratégia não só contribui para a melhoria da qualidade de vida das pessoas na região da janela das 40, mas contribui também para a pregação do Evangelho e a prática do Evangelho. Então, toda aquela necessidade humana que há naquela região. Então, tem essa outra estratégia que pode ser aplicada para que a missão possa prosperar naqueles lugares fechados. Concluindo, irmãos, quem pode evangelizar os povos da janela das 40? Vimos que essa região é um grande desafio para a evangelização mundial. Por isso, é muito importante que nossas igrejas tomem conhecimento do desafio, ore por ele e, à medida que as vocações são descobertas, haja sensibilidade espiritual à responsabilidade da evangelização dessa região mundial. Glórias a Deus. Na próxima lição 11, vamos estudar sobre missões e a igreja perseguida. Deus é maravilhoso, continue despertando seu povo e nos dando sabedoria e estratégia para fazer essa obra. Amém? Oremos por aquela região que carece, aleluia, da nossa mão também, para, aleluia, dar suporte aos missionários que estão ali, no nosso joelho, no nosso bolso, aleluias, e quem sabe, né, Deus também vocacione muitos para fazerem esse IT. Glórias a Deus. Vamos orar? Santo Eterno Deus, te louvamos, te agradecemos, Pai, pela essa lição tão importante, Pai. Uma região tão difícil, tão necessitada do Evangelho e cheia de outras necessidades, Pai, e carece, Pai, conhecer o Senhor Jesus, conhecer a sua salvação e a transformação que uma vida na presença de Deus pode gerar. Deus poderoso, ajuda ali os missionários, Pai, levanta homens e mulheres para fazer essa tão grande obra e nos ajuda, Pai, a ser suporte, a estar orando, contribuindo, Pai, para que a missão seja feita. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.